capítulo 3, meus irmãos. Eu vou ler a partir do verso 1, embora a gente já tenha feito uma exposição até o verso 3, mas eu quero ler do verso 1 até o 6, só para a gente ficar no contexto aqui do que nós estamos estudando, tá bom? 1 João, capítulo 3, verso 1 diz assim: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Todo aquele que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Oremos. Senhor, peço que a tua palavra, por meio do teu Santo Espírito, seja aplicada em nossos corações, possamos, de alguma forma, ser transformados pelo Evangelho, pelo poder da tua palavra, e que encontre em cada coração aqui, Deus, terra fértil para brotar, para crescer, e que possamos colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a forma como eu faço as pregações aqui nos domingos são de uma leitura contínua da palavra de Deus, de algum texto, de algum livro específico, de alguma carta. E nós fizemos já pregações a respeito da carta de Paulo aos Efésios, nós fizemos já a pregação da carta inteira de Filipenses, e agora nós estamos na primeira carta de João, e estamos estudando de forma expositiva cada capítulo dessa carta. E nós já vimos tantas coisas aqui preciosas, que com certeza, meus irmãos, se eu fizesse de novo essa pregação, desde o capítulo 1, com certeza apareceria muito mais coisa, porque a palavra de Deus, ela é viva. Então nunca deixe de ler. Não fique esperando o domingo para ler a palavra de Deus. Leia durante a semana, leia durante seu dia a dia. Sempre que você puder, leia a palavra de Deus. E leia também essa primeira carta de João aqui, para ficar mais fácil para você compreender também o que nós estamos pregando durante os domingos aqui, tá bom, meus irmãos? Mas o que nós falamos na semana passada foi de algo maravilhoso que João fala para a igreja a respeito daquelas pessoas que creem em Cristo Jesus, de que vivem para Cristo Jesus, que são pessoas chamadas filhas de Deus. Nós somos filhos de Deus. Já imaginou quão maravilhoso é ser chamado filho de Deus? Né? E se é filho de Deus, nós temos intimidade com Deus, nós somos características de Deus, nós temos, devemos ter essa característica dessa santidade de Deus. Então, lembre-se que quando João ele escreve essa carta, ele escreve não para a pessoa ficar temerosa a respeito da sua salvação, pelo contrário, ele escreve para você ter a certeza que você é salvo em Cristo Jesus. Se você é salvo em Cristo Jesus, seus pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Se você é salvo em Cristo Jesus, se você é filho de Deus, se você comete um pecado hoje, comete um pecado amanhã, você tem o quê? O que João fala? Um advogado diante do Pai. Então, ele é o teu advogado, ele é a própria propiciação do seu pecado, ele é quem pagou pelo seu pecado, é ele que deu a vida pelo seu pecado. Então, você pode se chegar diante de Deus. O mundo não pode fazer isso, mas aqueles que são filhos de Deus podem ter acesso diretamente a Deus por meio de Cristo Jesus. E o que João está falando aqui, falando para os irmãos ali, é que nós precisamos sempre estar observando e sempre estar atento e lembrar desse grande amor de Deus. O amor que ele tem concedido a nós. Veja, a Bíblia fala que Deus ele é amor, mas aqui ele está falando algo mais especial ainda. Ele está falando, Deus não só é amor, como ele derrama esse amor sobre os seus filhos. Meus irmãos, isso é maravilhoso, esse grande amor. E João fala assim, ele fica admirado, e ele olha para o céu e fala, Senhor, obrigado por esse grande amor. E ele chama a atenção das pessoas, olha, vejam isso,
Vejam esse grande amor do Pai, no verso 1, o amor que Deus tem nos concedido. Ele não só concede, veja só, ele fica admirado por duas coisas: esse amor de Deus concedido, não só isso, mas ele fala assim: esse amor de Deus tem derramado sobre nós e ainda somos chamados filhos de Deus. Meus irmãos, isso é graça maravilhosa de Deus em nossas vidas. Isso é graça, é nos dar aquilo que nós não merecemos. Lembra a diferença de misericórdia e graça? Misericórdia é Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. E o que nós merecemos? Inferno, condenação eterna. Então, a misericórdia de Deus nos livra disso. A misericórdia de Deus nos livra dessa condenação eterna. Mas e graça? Graça é Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Enquanto misericórdia não nos dá aquilo que merecemos, graça é mais ainda. Nos dá aquilo que nós não merecemos, que é o quê? Vida eterna. Mas, tem mais nessa graça. Sermos chamados filhos de Deus. Agora nós fazemos parte da família de Deus. Deus não só nos livra da condenação eterna, como nos chama a fazer parte da sua família, em Cristo Jesus, Espírito Santo. E agora somos um junto com o Pai. É isso que o Evangelho fala, é isso que o Novo Testamento fala do começo ao fim. Que agora nós somos filhos de Deus. E fala mais, Paulo diz assim, nós somos co-herdeiros. Significa que tudo aquilo que Cristo Jesus tem para Ele compartilha conosco. Ele compartilha a sua santidade. Ele compartilha conosco a pureza que um dia, eternamente, nós teremos com Ele na eternidade. Então, meus irmãos, João destaca essa importância da gente estar sempre atento a esse amor tão grande de Deus, que derramou a sua vida por nós, que nos fez conhecê-lo. E ele diz ali no verso 2, o mundo não conhece esse Deus. E por isso que eles não gostam de vocês, por isso que eles não amam vocês, por isso que eles são rebeldes, eles são inimigos daqueles que conhecem esse verdadeiro amor. Por essa razão, o verso 2, ele diz, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então eles não sabem. Essa maravilhosa graça que nós recebemos, eles não sabem de como é bom estar na casa de Deus num dia de domingo, num calor desse, suando, mas ouvindo a palavra de Deus, louvando, entregando a nossa vida ao Senhor. Gente, para o mundo isso é loucura. Para o mundo é perca de tempo. Mas Paulo diz que enquanto isso é loucura para o mundo, para os que estão em Cristo Jesus, isso é vida. E que maravilhoso, né, meus irmãos? E no verso 2, né, como eu disse, Paulo está falando sobre agora sermos filhos de Deus. Só que não se manifestou isso de forma completa. Por quê? Nós pecamos, ainda pecamos. Então nós não estamos com o nosso corpo glorificado, com a nossa mente, nossa alma glorificada ainda, mas haverá um dia que sim, nós seremos perfeitos, um dia que ele se manifestar, ele está falando aqui da segunda vinda de Cristo. No dia que Cristo voltar, e aí nós ressuscitaremos com ele, aqueles que estarão aqui, né, subirão com Cristo, e aqueles que morreram ressuscitarão em Cristo Jesus. Fato é que todos nós um dia estaremos de forma perfeita, porque ele diz aqui, seremos como ele, como Cristo Jesus. Irmãos, isso a gente tem que louvar a Deus todos os dias. Você fala, Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou falho, mas haverá um dia que eu não vou pecar mais, haverá um dia que não haverá mais sofrimento. Jesus não promete não sofrimento aqui nessa terra. Pelo contrário, ele fala que vamos sofrer, mas haverá um dia que não haverá mais. E é esse dia, que é essa esperança que ele vai falar a partir do verso 3. Essa esperança que nos purifica. Essa esperança, essa certeza de que um dia estaremos com Cristo, viveremos eternamente com Cristo. É nessa esperança que nós precisamos viver. É nessa esperança que nós precisamos nos alegrar todos os dias, louvar a Deus e dizer, Senhor, obrigado por mais um dia. E quando você entende dessa esperança, toda vez que você acorda de manhã, você diz, Senhor, obrigado, porque eu estou mais perto do último dia. Eu estou mais perto de estar eternamente contigo. Quem não é crente morre de medo disso. Deixa eu te falar, se você não é crente, você está mais perto dos últimos dias. Se você é crente, quero te dizer, você está mais perto do último dia.
Graças a Deus quando vier esse último dia. Essa esperança que João está dizendo aqui, que a igreja deve estar sempre motivada a viver, nessa esperança de vida eterna, no dia que Cristo voltar, quando ele vier e se manifestar. Verso 4, que é o que nós vamos fazer essa exposição, até o verso 6, João diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então nós vimos, meus irmãos, que nos versos anteriores, João, ele retrata aqueles que são filhos de Deus. E aqueles que são filhos de Deus se purificam, buscam estar cada vez mais parecido com seu pai. Lembra que eu disse que a referência nossa, muitas vezes, quando nós nascemos, é nossos pais. Infelizmente, nossos pais são falhos também, mas muitas vezes nós pegamos essas características e somos como eles. E aqui João está trazendo essa ideia também de que se nosso Deus é o nosso Pai, nós temos que ser como eles, como Ele, como Pai, né, e Filho, Espírito Santo. Nós temos que ser puro como Ele. Ele é a nossa referência. Se nós não vivemos a nossa vida buscando essa purificação, João vai dizer, então, vocês não são filhos de Deus. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Em resumo, João está dizendo, quem é filho de Deus busca se purificar. Mas quem continua em pecado, continua pecando, se entregando ao pecado, esse não pode ser chamado, considerado filho de Deus. O que é pecado, meus irmãos? Pecado é a transgressão da lei, é o que ele está falando aqui. Pecado é uma quebra de um código. No caso, a lei de Deus. Existe a lei de Deus, que é o caráter de Deus, é a santidade de Deus, é a expressão de quem Deus é. E toda vez que nós quebramos isso, não vamos conforme Deus é, conforme a pureza de Deus, nós estamos quebrando esse código. E nós já fizemos isso, e por isso que nós estamos condenados. Né? Aqueles que não estão em Cristo Jesus estão condenados, porque quebraram esse código. E, meus irmãos, aqui não são leis triviais. Quando a gente fala de lei de Deus, não estamos falando de coisas inventadas aleatoriamente, mas coisas, leis que refletem o caráter de Deus. Você jamais pode olhar para a lei e dizer assim, só uma coisinha aqui que Deus pediu para a gente fazer, para a gente andar certinho. Não. Quando se fala da lei de Deus, está se falando do caráter de Deus. De um Deus que é puro, que não toca naquilo que é manchado, que não pode contemplar o que é impuro. Se você pegar uma linha perfeitamente reta e você olhar, você fazer uma linha, né? É tão interessante quando a gente faz uma linha no computador, ela fica certinha reta, mas se a gente vai fazer com a mão, a gente nunca consegue fazer retinho aquela linha. Mas mais, a nossa vida é uma linha totalmente bagunçada. Isso é retidão, quando a gente olha para Deus e fala, Deus é puro, Deus é santo, Deus é reto. Compare a linha de Deus, dessa santidade, dessa pureza, e a linha da nossa vida, com altos e baixos, com falhas, com pecados, tudo torto, é uma minhoca embolada em comparação à linha reta de Deus. Então, o que João está fazendo aqui é justamente contrastar a justiça de Deus, aqueles que são justos com aqueles que são injustos, aqueles que agora têm a sua linha endireitada por Deus, e deve ser essa linha cada vez mais próxima, mais reta, parecida com a linha reta de Deus, com a dos injustos. João está comparando aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são. E, meus irmãos, João está dizendo que essa diferença ela precisa ficar evidente. Porque o pecado é transgredir a lei, é estar em conformidade com essa linha, com essa pureza, com essa retidão de Deus. E sabemos que todos os nossos atos, eles estão manchados já pelos nossos pecados. Só que o pecado, para o crente, ele não pode mais controlá-lo. Diferente do mundo. O mundo deixa-se controlar pelo pecado, porque ele considera isso prazeroso. Ele considera isso bom. E ele pensa, né? Ele diz, eu só tenho essa vida. Então eu vou aproveitar. O crente não. O crente diz, isso aqui é só o começo de uma vida eterna. Uma das marcas de ser filho de Deus é ser livre da tirania do pecado.
Se o cristão vive uma vida de pecado, a sua afirmação de ser filho de Deus está incoerente. Não faz sentido. João, ele está destacando aqui que transgredir a lei é pecado, porque pecado é justamente a transgressão da lei. É uma rejeição à lei de Deus. Quando você adultera, você transgride a lei. Quando você mente, você transgride a lei. Pastor, mas está colocando as duas coisas no mesmo nível? Sim. Isso é transgressão da lei. Não existe pecadinho e pecadão. É pecado. Porque a lei de Deus fala que nós não devemos mentir. Vixe, pastor. Então realmente, se não for só adultério, então a Bíblia fala isso. Ou seja, aquele que vive na prática da transgressão da lei vive em pecado. E, meus irmãos, eu quero enfatizar um pouco mais sobre a importância de entendermos sobre a lei. Porque muitos dizem por aí, né, que nós estamos vivendo no tempo da graça. Logo, a lei de Deus, ela não tem importância, ela não precisa ser observada. E alguns até entendem a diferença da lei cultural, né, da lei étnica, da lei cerimonial, que essas leis a gente entende que em Cristo Jesus elas foram cumpridas. Mas a lei moral, meus irmãos, é Deus. Deus não muda. É o caráter de Deus. Em nenhum momento ela foi revogada. E aí, muitos colocam a lei de Deus, coloca tudo dentro da mesma bacia, do mesmo balde. Não, a lei cerimonial, a lei civil, que era para os judeus, mas a lei moral também. Os 10 mandamentos também vai lá. Os irmãos, não façam isso. Porque o Novo Testamento inteiro fala sobre a lei de Deus, destacando a respeito do caráter de Deus. Uma grande parte não sabe distinguir sobre essas leis, que são irrevogáveis. Leis que demonstram o caráter de Deus. Muitos líderes, pastores, que não querem ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus. E aí, estamos no tempo da graça, tá? Pode... Não. Deixa eu mostrar algo para vocês, meus irmãos. E muito do que acontece hoje já era uma situação que estava sendo vivenciada na época dos apóstolos. Quando a gente vê, por exemplo, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, se você pegar o primeiro capítulo de 1 Coríntios, se você pegar as duas cartas de Paulo, nós observamos isso muito bem. Porque Paulo vai dizer, lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, dizer que essa igreja de Corinto, ela tinha um orgulho da plenitude do dom de Deus. Paulo disse que essa igreja não faltava um dom. Olha, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Não faltava um dom espiritual. Que igreja maravilhosa, não é mesmo? Dons espirituais tinha de todos. Enquanto uma igreja ali tinha faltando um dom espiritual, a igreja de Corinto tinha todos os dons. É isso que Paulo fala ali no capítulo 1. Só que, meus irmãos, precisamente essa igreja estava dilacerada por inveja e discórdia. Se você vê capítulo 1, verso 11, capítulo 3, verso 3, capítulo 4, verso 6, Paulo vai dizer que essa igreja estava cheia de inveja, de discórdia. Paulo vai dizer que existia pessoas entre eles ali, por exemplo, existia uma pessoa, um homem, que estava tendo relação com uma madrasta, e a igreja estava permitindo isso acontecer. Paulo vai dizer que ali existiam irmãos que estavam processando outros irmãos no meio de juízes gentios. Paulo vai dizer que tinha pessoas tendo relações sexuais extraconjugais e ali parecia ser natural dentro daquele lugar, daquele ambiente, né, que dizemos espiritual, cheio dos dons espirituais, e ali havendo relações sexuais extraconjugais. Veja 1 Coríntios capítulo 6, do 16 ao 20. Pessoas sem escrúpulos, membros da igreja participando de banquetes entre os gentios, não ligando para as coisas de Deus. Paulo vai dizer que pessoas ali estavam fazendo as suas refeições noturnas de forma luxuosa,
sem olhar para os necessitados, sem dar conta, sem se constranger pelos pobres. Ele fala isso. A igreja que não faltava um dom. 1 Coríntios 11, 21. Não constrangiam diante dos pobres. Meus irmãos, isso e muito mais nós vemos nessas duas cartas de Paulo. E Paulo dizia que era uma igreja que não faltava dom. E muitos, meus irmãos, ali desconsideravam o pecado, e Paulo enfatiza várias vezes isso. Desconsideram o pecado, mas queriam viver experiências extraordinárias. Queriam ouvir revelações. Queriam falar em línguas. Queriam ver epifanias, né? Coisas maravilhosas, sobrenaturais acontecendo. E não estavam vivendo realmente como filhos de Deus. Ao ponto de, se você ver na segunda carta, ali no capítulo 12, verso 20, ele diz assim, depois de falar tudo isso, ele diz assim: eu tenho receio de ir até vocês e eu não encontrar vocês mais da forma que eu gostaria de encontrá-los. E que haja entre vocês briga, inveja, ira, egoísmo, difamação, intriga, orgulho e tumulto. Igreja se orgulhando, porque nós temos todos os dons. Coisa maravilhosa aqui. Outro nível. A igreja está subindo no céu quando começa culto. Mas na igreja, inveja, ira, egoísmo, difamação, intriga, orgulho, tumulto. Tudo isso Paulo disse que tinha dentro da igreja de Corinto. Por quê? Pessoas que não entendem que a lei de Deus é o caráter, mostra o caráter de Deus. Que precisamos cumprir a lei de Deus, sim. Depois, crente em Cristo Jesus, precisamos cumprir a lei de Deus. Porque qual é a diferença? Por que a gente bate tanto com relação à lei de Deus? Porque a lei de Deus não pode te salvar. E isso o Novo Testamento fala o tempo todo. A lei de Deus, as obras das tuas mãos, o que você faz, não pode te salvar. Mas uma vez salvo, por confiar e crer somente em Cristo Jesus, a lei de Deus vira a sua vida. Cumprir a lei de Deus vira um hábito que você precisa buscar na sua vida. Mas não como um julgamento mais de que, não cumpri, agora eu vou para o inferno. Não, isso não existe. A Bíblia não fala isso. O Novo Testamento não fala isso. Mas ela nos chama a viver as boas obras. Muita gente usa Tiago, mas Tiago é o que mais fala sobre isso. Como é que você pode dizer que tem fé se não pratica as boas obras? Então você não tem fé. É o que João está dizendo. Como é que você pode dizer filho de Deus e não vive como filho de Deus? Então você não é filho de Deus. Não é possível. Embora nós não vamos conseguir cumprir toda a lei, mas a lei de Deus é o caráter de Deus. Nós somos chamados a ser santos. Cumprir a lei de Deus. É isso que está nos 10 mandamentos. Amar a Deus, amar o próximo. Não roubar, não matar, não mentir, não cometer adultério. Honrar pai e mãe. Tudo isso faz parte do caráter de Deus. Não cobiçar o que é do próximo. Ser compassivo, caridoso. Perdoar aqueles que te prejudicam. Tudo isso é lei de Deus. Nós devemos viver. Deus manifestou a sua santa e válida vontade por meio das suas leis, dos seus mandamentos. Ir contra esses mandamentos é pecar contra Deus. João, sem dúvida, tem essa consciência, e por isso que ele nos alerta, ele alerta a igreja aqui, aqueles que achavam que eram filhos de Deus, mas não queriam cumprir a lei dele. A igreja deve enfatizar a lei de Deus. Porque a lei de Deus demonstra o caráter dele. Tamanha é a gravidade de uma igreja que não fala sobre a lei de Deus, que não confronta o pecado, que vive nas experiências sobrenaturais, mas não fala sobre o pecado, o que o pecado pode fazer, para onde o pecado te leva, e mais, ainda dizem que você não é pecador. Verso 5. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, porque nele
não existe pecado. Veja, meus irmãos, que no verso anterior aqui, João diz que Cristo iria se manifestar. Ele se manifestou, ele já falou isso, e ainda irá se manifestar, falando da segunda vinda, daquele que virá ao mundo. E existe aqui, meus irmãos, um contraste nítido, não apenas entre lei e pecado, mas um contraste profundo entre Jesus e o pecado. Veja o que João está dizendo. Jesus, ele não tem pecado, nele não existe pecado algum. Em toda a sua magnitude do amor de Jesus, ele não veio para cá, não veio no mundo para ignorar o pecado, para desculpá-lo, para desconsiderá-lo. Dizer assim, não pense nisso, não. Não, Jesus foi o que mais falou sobre o pecado. Cuidem. Mas ele veio para levá-lo embora de nós, para que o pecado não nos condenasse mais. E João ressalta aqui, meus irmãos, essa essência do evangelho. Ele veio ao mundo para tirar os pecados. João 1:29 diz, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os profetas do Antigo Testamento, eles profetizavam sobre isso, que o Messias, ele viria justamente para remover os pecados do seu povo. E o Novo Testamento, ele concretiza isso, ele ensina essa mesma doutrina. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós estamos estudando a respeito de justificação aqui no domingo pela manhã, às 9h15. Estudamos, concluímos sobre justificação. Você pode ouvir sobre esse tema no Spotify da igreja. Estão todos lá, todas as aulas. Nós falamos sobre essa coisa maravilhosa que é ser justificado por Deus, meus irmãos. Justificado por meio de Cristo Jesus. Só Ele. Quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo Jesus e por isso Ele não vê pecado mais. Porque Ele vê Cristo Jesus. Mas se Ele não vê Cristo Jesus em você, tudo que Deus vê em você é pecado. Tudo o que Deus vê em você é pecado e condenação. Se você não tem Jesus Cristo como a sua propiciação para os seus pecados. Nele não existe pecado. João fala aqui no verbo presente no grego. Nele não existe pecado, porque ele é santo, porque ele é perfeitamente puro. Somente alguém sem mácula, sem pecado pode morrer em nosso lugar. E o crente precisa lutar com todas as suas forças contra o pecado, justamente em busca dessa santidade. Não deixe, meus irmãos, isso ser clichê na sua vida. Apenas uma frase de efeito, né? Eu quero ser sem pecado. Não. Faça isso prática da sua vida. Buscar ser cada vez mais parecido com Cristo. Cristo morreu para que pudéssemos vencer o pecado e não mais viver no pecado. Ele deu seu sangue por isso. Jesus entregou toda a sua vida para levar embora nossos pecados. É a palavra que Paulo usa aqui, levar embora, que João usa aqui, para levar embora os nossos pecados. Seria correto então mantê-los? Seria correto então vivermos no pecado? Em Cristo Jesus não há pecado. E Ele é a nossa referência. Devemos lutar contra o pecado com toda a nossa força. João enfatiza claramente que ele veio para tirar os pecados. E como que ele fez isso? Morrendo. Logo, nós não podemos mais amar o que matou Jesus. E eis aqui o teste, meus irmãos, verso 6. O teste para saber quem está nele ou não. Olha o que João diz. Lembra, meus irmãos, que João, ele faz testes. Se você quer fazer testes a respeito da sua salvação, leia a carta de João, porque ele faz testes. Faz assim, faça um teste aí. Veja se está coerente com o que você está professando. Faz um teste aí, você que diz que é filho de Deus. Faz um teste aí, vê se você ama seu próximo. Faz um teste aí, vê se você ama a lei de Deus. Vê se você conhece realmente. Vai fazendo esse teste. É o que João está fazendo. E aqui ele faz mais um.
Verso 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Olha o teste moral aqui. Se você diz que permanece nele, você não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Meus irmãos, Jesus e pecado são contrastes perfeitos. De um lado está Jesus, do outro lado está o pecado. Os dois não se misturam. E olha esse contraste que João faz aqui entre o crente e o mundo. A linha está muito torta diante da linha reta. Precisa ser endireitado. E só pode ser por meio de Cristo Jesus. Aquele que permanece em Cristo não vive mais em pecado. Ou seja, a palavra aqui, não vive em pecado, significa não peca mais deliberadamente. Não peca mais com prazer. Porque isso seria incoerente com aquilo que nós professamos. Sermos chamados filhos de Deus. Olha o que Paulo disse em Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Todos os dias, quando nós acordamos, nós devemos lembrar disso. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E professar isso e entender isso não pode estar incoerente com o estilo de vida nosso. Não pode estar incoerente com o que nós fazemos em casa, da forma como nós tratamos a nossa esposa, da forma como nós tratamos os nossos colegas de trabalho, daquilo que eu faço no meu trabalho, daquilo que eu faço no colégio, na escola, na faculdade. Não pode estar incoerente se Cristo vive em mim. Aquilo que eu professo não pode estar incoerente com o meu estilo de vida. A forma como você trata seu marido, a forma como você trata sua esposa, não pode estar incoerente. Se Cristo vive em você, não pode haver incoerência. Mais uma vez, meus irmãos, não significa, né, então quer dizer, Henrique, se eu errar, significa que eu não sou filho de Deus, não. João disse isso. Se você errar, você tem Jesus Cristo. Mas nós não podemos viver nessa prática, porque essa é a diferença do mundo. Esse é o contraste que precisa haver de Jesus e o mundo, de cristão e o mundo. Precisa haver esse contraste. João não está dizendo que aquele que está em Cristo agora não peca, porque se a gente olha nos versos anteriores, nós vemos que ele mesmo diz que ninguém pode dizer que não é pecador. Ninguém pode dizer que não comete pecado. João sabe disso. Mas nós não podemos mais viver no pecado. O crente não vive mais no pecado, vivendo pecando. O que era amigo antes, agora é inimigo. Porque é inimigo da lei. É inimigo do caráter de Deus. Mortos para o pecado e vivos para Cristo. Não é isso que Paulo disse? Romanos 6:11 diz assim também: vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Morremos, meus irmãos, para o pecado. Ele não é mais vida em nós. Para o mundo, o pecado é vida. Para o mundo, o pecado faz parte. Para o crente, é a luta constante contra o pecado. João fala que essa é a prova daqueles que são irmãos em Cristo Jesus, aqueles que permanecem em Cristo. O que ele diz? Não vivendo pecando. Ao contrário disso, João diz, essa pessoa nem o conheceu. Por isso, meus irmãos, quando nós olhamos para o descrente e nós vemos tudo aquilo que eles fazem, isso não deveria nos espantar, porque a gente sabe que é assim que é o mundo. A Bíblia fala que assim é a vida deles. Eles não demonstram nenhum apreço pela lei de Deus, pelo contrário. Paulo diz que quanto mais eles puderem camuflar, quanto mais eles puderem afogar essa lei, essa verdade, eles vão fazer. É a vida deles. É a vida daquele que não está em Cristo Jesus. É esconder a verdade. É mudar
a verdade, meus irmãos, é tudo que o mundo está fazendo hoje. Mudando as palavras, mudando a verdade, querendo dizer para você que não é errado abortar. Não é errado. Não tem vida ali. Não é pecado você se divorciar, não é pecado você adulterar. O mundo está muito tranquilo com relação a isso. Mas nós jamais devemos estar, porque isso fere totalmente a lei de Deus. Quanto mais o mundo puder deturpar, esconder, perverter, eles vão fazer. Quanto mais nós, crentes, estudarmos e olharmos para a lei de Deus, mais perto de Deus e da vontade dele, da santidade dele, nós estaremos. Lá no em 3 João, verso 11, João vai dizer que a pessoa que persiste no pecado não viu nem conheceu a Cristo. Ele diz: aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Aquele que pratica o pecado jamais viu a Deus. Que vive na prática do pecado, ninguém pode ficar ao mesmo tempo em Jesus e ao mesmo tempo vivendo no pecado. É incoerente. Essa palavra conhecer, mais uma vez aqui, é o que vale a crer, ao ter relacionamento com Deus. Qualquer um, portanto, que permanece em pecado, não tem fé em Cristo Jesus. Não conhece ele pessoalmente. É um descrente. É isso que João está falando. O crente peca, mas isso o incomoda todas as vezes. E ele confessa seus pecados. Ele pede perdão para Deus. Ele sabe que por ele só, ele não vai conseguir. E ele depende de Deus e peca e pede perdão pelos seus pecados. E ele então experimenta o que João disse aqui, a purificação em Jesus. Quando nós vimos ali no verso 3, essa esperança que nos purifica. Cristo Jesus nos purifica. Isso é experimentar perdão todos os dias, meus irmãos. Quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, a purificação em Jesus novamente, porque nós nele encontramos perdão eterno. Só para finalizar, meus irmãos, lembre-se, o mundo oferece a sua própria definição de pecado. Eles dizem o que é pecado. Para muitas pessoas, o pecado é apenas um deslize. E às vezes está ligado somente ao sexo. Só que para o mundo isso gera sorrisos, isso gera prazer, risada. Para muitos, o pecado não deve ser levado tão a sério. Outros veem o pecado apenas como uma fraqueza ou uma imperfeição humana, causado talvez por um defeito psicológico. Outros tentam explicar o pecado em termos de um erro em que qualquer humano é capaz de cometer e vai cometer. Somente isso. Outros vão dizer que o pecado só existe uma categoria, só aquilo. Mas se você mente, se você fofoca... Não, isso não. Isso não é pecado. Mas, meus irmãos, para João, para a palavra de Deus, pecado é uma ofensa grave contra Deus. Significa uma desconsideração intencional à sua lei, a violar a sua lei divina, santa. Para a Bíblia, o pecado é uma afronta direta a Deus. Para a Bíblia, é uma expressão de inimizade, de alienação digna da ira de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que todos nós estamos condenados. Porque nós ferimos essa lei santa de Deus. E Deus não pode aceitar um pecador por si só, pelas suas obras, porque até pelas suas obras está manchada pelo pecado. Para nos livrarmos dessa ira e condenação que o pecado nos leva, apenas um homem puro, santo, imaculado pode nos livrar. E ele fez isso por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição. Ele deu a sua vida santa, pura, para que a nossa vida suja, imunda,
fosse livre da condenação eterna. Tudo o que você precisa fazer é acreditar, é crer. É acreditar e crer nele como seu único e suficiente Salvador. Acreditar que somente ele pode te livrar dessa condenação eterna. Faça isso nessa manhã. Desfrute da comunhão eterna com Deus Pai, seu Filho Jesus Cristo, a comunhão do seu Santo Espírito. Você só pode fazer isso mediante a fé em Cristo Jesus apenas. Não confie no que você faz, porque o que você faz está manchado pelo pecado. Jamais poderá agradar a Deus. Não confie nas tuas obras, porque as tuas obras, diante da santidade de Deus, do que você fez contra Deus, transgredindo a lei, jamais poderá pagar para te livrar dessa condenação eterna. Somente um, Cristo Jesus, puro, perfeito, santo, e ele teve que vir ao mundo. Se não precisasse, Jesus falava assim, Deus falava assim, ó, salvar fulano, 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 mas não. Teve que mandar Jesus Cristo. E no momento em que você divide essa glória com as suas obras, Deus não vai aceitar. Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele pelo qual todas as coisas vieram à existência. Já pensou? Você respira por meio de Cristo. Toda a humanidade, ela só consegue viver por causa de Cristo. Por quê? Porque ele é o dono de todas as coisas criadas. Ele é o Criador. Ele é o Deus perfeito. E ele teve que vir ao mundo, se submeter. Paulo disse que ele veio e se humilhou como homem, passando necessidade. Para quê? Para que cumprisse toda a lei de Deus, para que fosse perfeito, para que amasse a Deus da forma perfeita, para que cumprisse toda a lei da forma perfeita. Para quê? Para que ele representasse a mim e a você. No momento em que você diz que é isso, mais alguma coisa, você está desfazendo de tudo que Cristo fez. E a palavra de Deus diz que isso não é permitido a Deus. Nós só somos salvos por meio de Cristo Jesus. Então, entregue a sua vida a Ele. A sua confiança, o que você tem que fazer é justamente isso. Confiar. Deus, não é pelas minhas obras. Não é por mim, pelo que eu posso fazer. Mas hoje eu entendi, pelo teu evangelho, que é somente por Cristo Jesus. Aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Tem vida eterna. Vamos orar?